Estamos ao vivo, gravando. Uma ótima noite para todos, principalmente para aquelas que ainda se encontram em trânsito, Vanessa e a Lu. Cuidado aí, que trânsito esse horário sempre é tenso, né? Mas legal vocês estarem aqui com a gente. E hoje a gente tem, assim, alguns momentos de tensão um pouco antes da aula, por conta de alguns picos de energia, mas felizmente tudo regularizou. Então, acho que vamos tocar em frente aqui. Como na semana passada a gente ficou discutindo muito o sexo dos anjos, né? Para aqueles que não estavam presentes, o tema do A Luz o Libertará era exatamente sobre os anjos, e eu manifestei a minha opinião ali, alguns concordaram comigo, de que era muito pouco produtivo aquilo, falamos sobre vários outros temas, e hoje a gente vai retomar com Consciência, do Robson, num tema assim um pouco difícil, mas acredito eu bastante interessante, que é sobre a homogeneidade do pensamento e os campos de força. Então vamos tratar aqui sobre vibração e corrente mediúnica, conceitos, correntes de pensamento e alvos mentais, a natureza dos campos magnéticos, campos de proteção e de contenção. Magos negros podem romper campos de contenção, uns temas assim bem pesados, né? Mas que de alguma forma nos trazem um pouco de conhecimento. E eu gostaria que a gente procurasse de antemão fixar a nossa atenção no momento em que estamos vivendo no mundo como um todo. A gente está absorvendo essas informações todas meio que por osmose, querendo ou não acompanhar noticiários, mas é impossível que nós não percebamos que os ânimos estão exacerbados, as situações estão ocorrendo de uma maneira muito intensa, e por conta disso nós começamos, como sempre aqui, pedindo a permissão e, acima de tudo, a proteção e a bênção do nosso mestre, de todos aqueles que nos protegem durante esses encontros, para que os temas que nós venhamos a abordar aqui sejam esclarecedores e não assustadores para nenhum de nós, e que nos ajudem a abrir os olhos para que tenhamos um entendimento mais claro de tudo o que estamos vivenciando e da melhor maneira de nos postarmos diante disso. Por isso, começamos, como sempre, fazendo a oração ao nosso Criador, agradecendo por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Relembrando, nós estudamos um capítulo muito interessante do A Luz o Libertará, nas leis universais, sobre vibração. E a gente aqui vai ter um parâmetro a respeito daquela lei que tem tudo a ver com o que vai ser questionado aqui hoje. Tá? Então vamos lá. O item 64, na página 187, para quem está acompanhando o livro. Ao mencionar o termo vibração, no contexto de um tema como a mediunidade, muitos encontram dificuldades em compreender detalhadamente tal conceito. O companheiro poderia dar um exemplo que elucide melhor aquilo que se descreve como vibração no contexto mediúnico? Relembrando, somos todos energia e formas de manifestação de energia através dos nossos organismos físicos, né? E tudo o que nos circunda, igualmente, é composto de energia condensada em vários graus, em várias frequências vibratórias. E as vibrações se afinizam conforme as emissões dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sentimentos, das nossas ações
e também nas nossas palavras. Quando lemos sobre um determinado tema e absorvemos os sons dessas palavras, nós criamos quadros mentais que, de alguma forma, mudam a frequência dos nossos pensamentos. Então é importante isso. Peço desculpas a vocês, já devem ter percebido, eu ainda estou com resquícios do resfriadinho brabo da semana passada, e tem hora que o nariz dá uma entupida, tem hora que a voz foge um pouquinho, mas vamos tocando aí. A resposta do nosso querido Joseph Gleber. O que dá aos meus irmãos a melhor ideia do que seja a vibração é observar o funcionamento do pêndulo de um relógio antigo, né? Os famosos pêndulos. A oscilação vista nos movimentos realizados mecanicamente poderá proporcionar uma visão clara a respeito da vibração do pensamento. Num constante ir e vir, o pensamento verte imagens e forças em frequências diferentes, conforme o momento e a mente que o gerou. As ondas mentais ou oscilações atuam de conformidade com as leis universais, podendo-se distinguir seus momentos de repouso e equilíbrio no vai-vem dos movimentos. No campo mediúnico, o pensamento produzido pela mente do sensitivo forma a corrente mental que pode oscilar à semelhança do pêndulo do referido relógio. Nós estamos aqui num grupo, né, de 11 pessoas, um falando, 11 ouvindo, e simultaneamente cada um de nós está projetando na mente inúmeros outros pensamentos, lembranças, associações mentais, sentimentos que essas lembranças nos despertam, vozes interiores que estão constantemente ali interferindo nos nossos pensamentos, os movimentos contínuos que ocorrem dentro do plano da mente. E a consciência, pelo menos deveria estar, se bem equilibrada, observando esses movimentos de uma forma passiva, compassiva, sem julgar, sem interferir, o que é muito difícil, né? Quando estamos tratando de um tema que todos já estudamos um pouco no passado, é natural que alguns tentem se lembrar um pouco daquilo que foi estudado no livro anterior, outros estão fazendo associações mentais com aquilo que representam o seu cotidiano, e ao mesmo tempo, a Vanessa e a Lu estão prestando atenção no trânsito, no movimento do trânsito, no ruído do trânsito, tudo está somado nesse processo. Esse incrível computador quântico que é o nosso cérebro, ele vai criando interações que ultrapassam aquilo que a gente quer focar e transcende isso tudo. E, simultaneamente, a nossa glândula pineal está captando outras informações fora do contexto das sinapses dos neurônios, porque ela capta vibrações que vêm de outros planos, da Lua, do Sol central da galáxia, de todo o universo. Ela se conecta com tudo e filtra aquilo que o nosso pobre entendimento é capaz de assimilar. Se pudermos tomar o corpo mental como um órgão extrafísico que se caracteriza pela emissão de frequências ou vibrações, podemos classificar, a partir de então, as vibrações em altas ou baixas, conforme o tipo de pensamento que faça parte da vida mental de meus irmãos. Eis porque o amor e os sentimentos mais nobres são considerados de alta vibração ou frequência, pois que estão associados à produção de pensamentos elevados que vibram em sintonia fina, como ondas mentais ultracurtas, cujo alcance chega às regiões superiores
e as forças sublimes do universo. Segundo o mesmo princípio, tanto o ódio quanto as emoções mais degradantes estão ligados a uma frequência mais baixa devido ao teor energético das ondas mentais com as quais sintonizam. Aqui cabe uma reflexão. No estado meditativo, ou quando estamos em oração, ou fazendo uma contemplação profunda, a tendência é que as ondas mentais projetadas pela nossa mente, pelo nosso cérebro, elas vão baixando de intensidade. No estado de vigília, normal, alerta, nós estamos em ondas alfa, beta, e gradativamente, quando vamos entrando num campo meditativo, essas ondas vão se tornando cada vez mais curtas. E essas ondas curtas têm um alcance infinitamente maior do que as ondas mais longas. Alguém se lembra aqui dos antigos rádios de ondas curtas que pegavam emissoras da Europa, de outros países do mundo, né? Hoje em dia não se fazem mais transmissões dessa forma, mas essas ondas mentais curtas, mais lentas, elas estão associadas a vibrações mais elevadas. Então, é uma diferença oposta aí. E a gente, às vezes, confunde esse princípio. Pensamentos elevados, como as ondas mentais são baixas? Exatamente por esse princípio. Tá? Quanto mais baixas as ondas, mais curtas, ou seja, elas têm uma vibração de um pêndulo mais lenta, elas têm um alcance maior e uma vibração mais alta. Como se podem entender os termos corrente mediúnica ou corrente magnética, usados com frequência por espíritas de maneira geral? Pode fazer algumas observações que facilitem o entendimento? A corrente mediúnica é formada pela participação consciente dos componentes da reunião, observando-se que cada mente sintonizada com os propósitos superiores cria, em torno de si, campos mentais de natureza eletromagnética favoráveis à atuação dos emissários do alto. Ao juntar-se a outras mentes no mesmo processo de sintonia ultrafina, teremos uma corrente magnética de qualidade. O produto dessa corrente magnética ou mediúnica é ofertado aos benfeitores para utilização nos atendimentos, na revitalização dos próprios médiuns e na manutenção de campos de proteção individuais e coletivos. Por isso é tão importante que aqueles que participam de uma reunião mediúnica estejam, primeiro, preparados, pelo menos minimamente preparados, antes do início da reunião, e procurem fazer uma oração mais aprofundada, um pouco de meditação, dispersem um pouco a atenção dos problemas, das preocupações, e se concentrem no tema da reunião. Oi, Cris, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite. Nossa, foi difícil entrar, desculpa. Não, está bem complicado hoje, mas o importante é que você está aqui. Boa noite. Então, daí a importância dessa concentração, dessa sintonia entre todos aqueles que fazem parte. Muita gente acha um saco ficar fazendo aquela sequência de orações, né, antes de uma reunião mediúnica, repetindo palavras quase que mecanicamente. Porém, quando todos se imbuem de um sentimento profundo de atenção, de concentração, isso ajuda a afinar a frequência vibratória de todos os envolvidos e forma um campo adequado para participação das mentes extrafísicas que venham a se manifestar na reunião.
Como pode ser conceituado o termo corrente de pensamento, às vezes utilizado nos estudos mediúnicos, notadamente naqueles em que se abordam temas ligados à apometria? Voltamos aqui à apometria, né? Entendemos que as correntes de pensamento, quando concentradas aos objetivos delineados pela parceria espiritual na reunião mediúnica, podem ser classificadas como diretas ou então oscilantes. Diretas, se a equipe de médiums estiver em conexão estreita com as finalidades da reunião e entre seus integrantes, uns com os outros. Caso contrário, serão chamadas de correntes oscilantes, quando um ou mais médiums agem isoladamente e estabelecem alvos mentais diferentes daqueles programados, que divergem dos alvos mentais necessários para o bom andamento da reunião. Na ocorrência da corrente oscilante de pensamentos, o médium pode colocar em risco todo o atendimento que se pretende realizar, ou mesmo ser envolvido por fatores emocionais que o levem para longe dos objetivos traçados pela equipe espiritual. Então, um exemplo bem fácil. O objetivo daquela reunião é atrair espíritos que tenham mensagens importantes, significativas para aquele grupo de estudos ou para aquele grupo de pesquisa que se concentra naquela reunião. E uma ou mais pessoas que estão no grupo estão mais focadas, puxa vida, mas meu filho está com tantos problemas, mas eu estou tão preocupada com a situação das pessoas lá na Ucrânia ou em Gaza, puxa, mas a violência está dispersa a corrente de pensamento e depois volta a se concentrar. Então, essa oscilação, ela quebra a afinidade da corrente formada. E muitas vezes isso dificulta ou até impossibilita o trabalho daqueles que se pretendiam utilizar dessa reunião para transmitir mensagens importantes. Estou citando aqui um fato raro, porque é muito raro encontrarmos reuniões mediúnicas que tenham esse objetivo. Nas mais comuns, atendimento a espíritos que estão em condições bastante difíceis, precisam de um atendimento, ou que eventualmente estejam conectados a alguém que está sendo tratado, no caso aqui da apometria, e que estão interferindo no seu livre-arbítrio, nos seus pensamentos, na sua vida. E quando essas oscilações ocorrem, fica mais difícil estabelecer sintonia e, principalmente, principalmente, dão àquele espírito que está sendo trazido para receber orientação, tratamento, convencimento, ele fala, os caras estão todos despreparados aí, eu vou deitar e rolar aqui. E isso acaba acontecendo em muitas reuniões, né? Eu acredito que alguns de vocês aqui já tenham tido oportunidade, e é muito desagradável quando isso acontece, de o espírito que se manifesta desafia, ridiculariza os integrantes do grupo, ou o próprio trabalho em si, porque percebe essa oscilação e se sente muito mais confortável e mais forte do que aqueles que o estão tentando convencer. Poderia esclarecer sobre aquilo que denomina de alvos mentais discordantes? É um termo pouco usado no meio espírita, que carece de mais dados a respeito, a fim de compreender algumas questões certamente importantes para o crescimento dos grupos, dos agrupamentos mediúnicos. No contexto de uma reunião mediúnica, o dirigente estabelece uma ação após outra, que devem ser realizadas em conjunto. Desse modo, ele determina a cada instrução
um alvo mental para toda a equipe. Os alvos mentais discordantes são aqueles estabelecidos pelos próprios sensitivos à revelia da direção espiritual e do dirigente encarregado de administrar as tarefas da equipe. O médium discordante, em geral, deixa-se influenciar por fatores emocionais e desliga-se mentalmente do trabalho que deveria ser realizado em conjunto. Interfere nos resultados e na metodologia empregada, causando sério prejuízo ao grupo mediúnico. Normalmente, nessas ocorrências, o alvo discordante é disfarçado por sensações emocionalistas, cheias de boa vontade, mas totalmente diferentes da programação superior. Quando se trabalha com médiums em desdobramento, magnético ou induzido, os alvos mentais discordantes assumem caráter ainda mais grave, pois representam sensível risco para o exercício da mediunidade, além de diminuir substancialmente a qualidade dos resultados. Ao se desviarem dos alvos pré-estabelecidos, os médiuns fazem a opção de agir sozinhos por não se ajustarem ao espírito de equipe. Diante dessa escolha, convém observar o perigo em que se incorre. Ignoram que a proteção espiritual é subordinada à equipe e, portanto, expõem não só a si, com sua atitude, mas a todo o agrupamento, constituindo-se, em alguns casos, em verdadeira ameaça ao equilíbrio dos demais, não fosse a intervenção dos benfeitores da vida maior. Frequentemente, tais médios são induzidos a pensar que estão vivenciando situações de alto teor emocional, o que os faz sentir-se ilusoriamente bem. Ao retornar para suas casas, após as tarefas que deveriam ter sido realizadas em conjunto, tornam-se alvos fáceis de entidade com o mesmo descompromisso que eles próprios. Essa atitude equivocada pode gerar imensos prejuízos para o médium que decidiu aventurar-se sozinho, deixando a equipe original e particularizando a tarefa, dando a ela um caráter pessoal completamente despropositado. Estou tentando me lembrar aqui um dos livros que nós já estudamos que relata um caso em que alguns médiuns do grupo tinham essa conduta e tinham esses pensamentos discordantes durante a reunião mediúnica e que, por conta disso, foram, após algumas advertências, desligados do grupo e ficaram profundamente melindrados, como geralmente acontece com os médiuns que, de alguma forma, são repreendidos ou chamados à atenção e, finalmente, afastados dos trabalhos, que não se conformam. E, ao invés de buscar em si as razões para que aquilo tenha acontecido e procurar se melhorar, se transformar, se aplicar mais para que possa ser readmitido no grupo, geralmente saem batendo as portas, chutando o pau da barraca. Creio que todos aqui já tivemos a oportunidade de presenciar situações desagradáveis como essa em várias casas. Eu, pelo menos, já fui um desses. Posso afirmar, sem nenhum pudor, que já fui um discordante, por ser muito questionador, e muitas vezes, por orgulho, acabei criando situações como essas. Todos passamos por aprendizados difíceis e todos tropeçamos aqui ou acolá no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa crítica exacerbada, e ao invés de procurarmos conversar, compreender, entender e respeitar, nos julgamos superiores àqueles que estão ali numa condição, às vezes, muito mais delicada que a nossa,
porque aquele que dirige um trabalho mediúnico, uma casa espírita, sofre muito mais pressões do que aqueles que vão lá como voluntários, uma, duas vezes por semana, faz ali a sua tarefinha e volta para casa. E não tem que arcar com todo o contexto das 24 horas do dia e de 7 dias por semana, 365 dias por ano. É difícil a gente se colocar na condição do outro. Isso é um alerta para todos nós, principalmente para aqueles que atuam em trabalhos mediúnicos. Durante certas reuniões mediúnicas, principalmente as de atendimento espiritual a casos de obsessão, os benfeitores, em conjunto com os médiuns, erguem uma barreira vibratória de natureza magnética para evitar a entrada de entidades indesejáveis. Apesar desse cuidado, espíritos descomprometidos com os trabalhos conseguem penetrar no ambiente. Não, é uma pergunta. Conseguem penetrar no ambiente? Em caso afirmativo, esses espíritos podem interferir a ponto de prejudicar os trabalhos? Vocês entenderam a pergunta? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Então vamos lá. Gostaria que você repetisse, por favor, Luísa. Então, vamos lá. Em todas as reuniões mediúnicas, em especial as de desobsessão, né, primeiro é necessário estabelecer uma corrente mediúnica de proteção, uma corrente eletromagnética, que envolve exatamente esse pensamento firme. As pessoas têm que estar concentradas no trabalho, estarem atentas, evitarem interpor pensamentos ou opiniões pessoais, para criar uma proteção no entorno. E aí ele pergunta, apesar desse cuidado, espíritos descomprometidos com o trabalho conseguem penetrar nesses ambientes? Em caso afirmativo, eles podem interferir a ponto de prejudicar os trabalhos? As barreiras magnéticas ou campos de força que isolam os trabalhos espirituais encontram seu combustível no próprio ambiente das reuniões, nos médiuns e em seu psiquismo, que deve estar sintonizado com elevados propósitos do mundo oculto. Portanto, a construção de tais campos de força será mais eficiente quanto maiores forem os recursos oferecidos pela corrente mediúnica e pelo comprometimento de cada um com as questões espirituais. Naturalmente, quando um ou mais integrantes estiverem desconectados com os ideais sublimes ou desqualificados psíquica e emocionalmente para a atividade, as barreiras vibratórias e magnéticas serão menos eficazes. Nelas se formarão brechas, através dos quais espíritos indesejáveis poderão penetrar, inclusive interferindo no psiquismo desses irmãos que não estão sintonizados com os objetivos superiores da tarefa e, por conseguinte, de todo o grupo, em alguma medida. Imagina uma situação física. Pega 10 pessoas enfileiradas e à frente delas tem ali uma barra longa e que todos têm que erguer simultaneamente para dividir o peso. Dá para visualizar essa imagem? Se todos estiverem concentrados e tem alguém dando comando, vamos lá, a minha contagem, 1, 2, 3, já todo mundo levanta ao mesmo tempo, o peso é dividido por igual e a barra é erguida sem maiores esforços por um ou por outro. Se um está desatento ou dá um espirro na hora do já e não faz a força necessária, 10% daquela força necessária para erguer essa barra,
já foi comprometida. Às vezes, o espirro desse tira a atenção do outro que está lá na outra ponta. E se isso acontece com 3 ou 4, não vai ser possível levantar, ou alguém vai levantar de um lado, vai cair do outro, pode até machucar as pessoas. Isso me lembra um exercício que é feito, inclusive, em dinâmicas corporativas, tal, em que se faz exatamente isso com uma madeira relativamente pesada, para que as pessoas sintam o quanto é importante que a ação seja coordenada e todos apliquem a mesma força ao mesmo tempo. Basta que um não esteja atento para que comprometa o resultado de todo o restante. Isso é o que ele está descrevendo aqui de uma maneira bem clara. E pode, inclusive, Semelhante a uma orquestra, né, Zé? uma orquestra, exatamente. Se o violino adianta 1 segundo, o maestro imediatamente já tem que captar e já acelerar e dar o comando para aquele cara. Ele tem que estar atento ao maestro, por isso o maestro usa a batuta e está atento ali, fazendo aqueles movimentos todos que todo mundo imagina que o cara é um louco ali, né? Se gesticulando, daquele. Não, ele está atento a cada um dos elementos e um bom maestro, um grande maestro, é aquele que consegue manter o ritmo e o som na altura correta, no ritmo correto e corrigindo eventuais erros. Nem sempre, numa reunião mediúnica, há um líder que tenha essa capacidade. Para isso é preciso, além de uma grande sensibilidade, também uma enorme autoridade moral perante o grupo, para restabelecer imediatamente quando a sintonia cai em algum dos membros. Ele tem que ter essa percepção. A maioria não tem. E isso vulnerabiliza muito o grupo, criando situações dissonantes. Todo grupamento espírita, como todo grupamento humano, forma panelinhas. Tem pessoas que não se afinam com outras, ou que fazem intimamente críticas por antipatia ou por qualquer razão que seja a outro elemento. E isso pode interferir quando é necessário um trabalho conjunto. Então, essas idiosincrasias, essas distonias, têm que ser deixadas fora do trabalho. Ninguém que cultive esse tipo de pensamento, que se permita ser afetado por esse tipo de comportamento, está plenamente qualificado para trabalhar em reuniões sérias, porque vai comprometer um trabalho. Um cirurgião, ele está rodeado de assessores ali. Quando ele tem um bom instrumentador do lado dele, antes dele pedir um instrumento, o instrumentador já está com o instrumento na mão ali. Às vezes é uma questão de 2, 3 segundos para conter uma hemorragia, para suturar uma veia, coisas extremamente críticas. Quando o instrumentador está desatento e exige que o cirurgião tire a atenção do que ele está fazendo e olhe e chame a atenção, pode estar correndo risco de morte do paciente que está sendo operado. Eu estou dando exemplos que estão vindo à cabeça aqui, mas que eu considero pertinentes para isso. É muito importante que a gente tenha essa compreensão, principalmente aqueles que atuam em grupos mediúnicos. Mas serve para todos nós igualmente, porque até numa reunião, quando está sendo feita ali uma oração coletiva que visa harmonizar o ambiente para que todos recebam um passe coletivo durante a abertura dos trabalhos, ou fazendo uma vibração em prol dessa ou daquela situação. Tem gente que está lá pensando na morte da bezerra, ou que está olhando as pernas daquela que está ali do outro lado, ou o penteado do outro que está ali. Ou que, nossa, que voz chata que tem essa pessoa que está falando, que coisa tão. Isso acontece muito, lamentavelmente. E os mais prejudicados são esses mesmos, porque, ao se desconectarem daquilo, carregam consigo aquelas vibrações negativas que vão atrair aqueles que vibram na mesma frequência. E aí muita gente fala: eu fui lá, mas voltei pior do que quando entrei. E não sabe por quê.
Assim, embora a segurança dos trabalhos esteja sob a coordenação dos benfeitores e guardiões do mundo oculto, a força de manutenção dessa barreira energética depende indissociavelmente da equipe de encarnados, de meus irmãos médiuns. Cada médium contribui com seu potencial mental e emocional para o erguimento, a formação e a manutenção dos campos de energia sutis que isolam o ambiente espiritual dos elementos discordantes. No caso citado no item anterior, a presença de tais entidades pode ser identificada pelos médiuns ou a equipe necessita de um indicativo dos mentores a respeito da invasão? Essa é uma pergunta interessante também. Com certeza, ambas as situações são possíveis, mas nem sempre são educativas. Às vezes, os mentores ou benfeitores e guardiões deixam que ocorra a invasão para pôr à prova o agrupamento mediúnico e revelar de forma inequívoca as possíveis fraquezas que desarmonizam o ambiente. Eventos assim, quando ocorrem, poderão sim prejudicar os trabalhos da noite, mas poderão também se transformar em fator reeducativo para que os médiuns estejam mais atentos e suas decisões no campo mediúnico e espiritual sejam mais intensas, resolutas e acertadas. Então, eu falo, não, mas a espiritualidade está comandando tudo aqui. Primeiro, tratar por espiritualidade, uma coisa subjetiva, aqueles que estão atuando durante uma reunião mediúnica, é uma coisa um pouco surreal. São seres humanos também. Claro que numa condição um pouco mais preparada, mas são seres humanos. E muitos desses, principalmente os melhor preparados, enxergam muitas vezes num erro ou numa falta de atenção uma oportunidade de aprendizado, então eles não interferem. Eles deixam rolar para que aquele que esteja incorrendo nessa falta aprenda às custas do seu próprio exercício, da sua própria atuação. Qual a natureza ou como são elaboradas os chamados campos de força ou de proteção empregados usualmente em reuniões da apometria? Como matéria-prima para os referidos campos magnéticos, utilizamos as emissões psíquicas de meus irmãos, junto com o ectoplasma trabalhado e manipulado por hábeis técnicos do mundo extrafísico. A válvula emissora dessas vibrações, a glândula pineal, funciona como uma antena potente que irradia unidades força do cérebro dos médiuns, as quais nos servem de combustível para o erguimento dos campos de força e de proteção em torno de meus irmãos. Mais uma vez aqui uma menção das variadas funções da pineal, né? Eu não sei se aqui se ele se refere exatamente à emissão de ectoplasma. Ele mistura as duas coisas aqui, né? Até onde é do meu entendimento, o ectoplasma ele não é projetado não é emitido pela pineal, mas pode sim ser comandado por ela. Eu acho que é esse o significado que ele dá. A palavra ou os comandos verbais, quando pronunciados com força vibratória compatível com a necessidade das tarefas, desencadeiam elementos radioativos que meus irmãos exalam de suas auras e formam o protocampo que funciona como base para a aglomeração de energias em torno dos moldes criados mentalmente pelos médiuns.
agregamos as forças emitidas pelos meus irmãos médios, juntamente com os elementos que temos à disposição no mundo espiritual, e empregando a tecnologia sideral, aumentamos os recursos imensamente, erguendo o que chamamos de campos de força ou campos de proteção. Daí a importância dos comandos. Alguém aqui já, acho que vários aqui já participaram de reuniões de apometria, né? Quem nunca participou? Eu não. Bom, suponho que alguns já, os que não se manifestaram, né? Dedé também não. Bom, eu não vou aqui reproduzir, até porque eu não tenho conhecimento nem competência para isso, mas normalmente o dirigente de uma sessão de apometria, ele, durante o processo, vai transmitindo verbalmente e através de gestos, comandos para que todo o grupo projete energia, se concentre naquele momento como um pulso de força. Então, às vezes, são usados estalos de dedos, contagem, 1, 2, 3, 4, agora, projetando agora uma luz vermelha, vários comandos verbais e de sonoros ou gestuais. Assim como o maestro, para citar o exemplo anterior, também, através dos seus movimentos e do movimento da batuta, aciona esse ou aquele grupo, ou as cordas, ou os metais, ou o solista. O dirigente tem essa função de concentrar essas energias que, por sua vez, são complementadas por aqueles que estão no plano extrafísico, manipuladas e formando um campo de energia muito mais poderoso, que tanto serve como proteção do grupo, como para funções específicas daquele trabalho que está sendo realizado. Às vezes um trabalho de cura, às vezes o resgate, às vezes a projeção anímica de um espírito que está profundamente perturbado, que recebe aquele choque anímico e acaba se recompondo ou acaba perdendo a sua interferência sobre quem ele esteja atingindo, dissolve-se formas, pensamento que estão acompanhando o atendido e que muitas vezes são confundidas com espíritos obsessores. Tem uma infinidade de possibilidades aí nesse ponto. Mas o importante é isso, é essa sintonia que tem que ter um comando preciso e um grupo coeso que reage e, nos momentos apropriados, faz essa projeção. Vocês conseguem compreender a importância disso? Alguém tem alguma dúvida? Zezé, você levantou a mão antes para dizer que não participou, é isso? Isso. Tá, não tem nenhuma pergunta aqui. Não. Então tá bom, né? Que ficou levantada a tua mãozinha, por isso é que eu estou perguntando. Terminamos esse campo. Próxima pergunta. O amigo Joseph Kleber poderá nos falar das diferenças entre os conhecidos campos de força e os de contenção no âmbito das reuniões da apometria? Duas coisas, né? Campos de força e campos de contenção. É algo bastante simples. Os campos de força são destinados a proteger meus irmãos e as instituições de ataques de entidades indesejáveis, delimitando o seu campo de ação de modo a não permitir que abusem da liberdade relativa, confundindo as tarefas abnegadas de meus irmãos. Os campos de contenção, ao contrário, são emissões eletromagnéticas de altíssima potência e vibração destinadas ao aprisionamento magnético das entidades perturbadas ou más. Isso se usa também
no caso de desobsessões. Sem os campos de contenção, seria muito difícil para as equipes espirituais atuar em benefício da harmonia das reuniões mediúnicas e das comunidades que amparam. É muito comum também, quando entidades muito violentas ou rebeldes se manifestam, às vezes numa sessão de desobsessão, em que se torna necessário a utilização dessa contenção. Isso, claro que a grande maioria dos médiuns não consegue visualizar, compreender os princípios físicos dessas energias, mas a autoridade moral, o sentimento profundo de querer ser útil, de procurar auxiliar não apenas aquele que está sendo vítima, mas também aquele que está sendo o algoz, muitas vezes de si mesmo, lhe dá essa potência energética que é secundada pelos que se encontram no plano extrafísico e reduzem a mobilidade e a ação daquelas entidades que estão ali enraivecidas. É quase como um sossega-leão aplicado no paciente psiquiátrico, e tem alguns aqui que lidam com isso no seu dia a dia do trabalho, né, e sabem bem do que eu estou falando, mas todos têm uma vaga ideia. Às vezes uma pessoa está tão desequilibrada que não há outra forma de contê-la senão através de um apertão físico mesmo, às vezes com uso até de camisas de força, por exemplo, e de a aplicação de alguma medicação que faz com que a pessoa perca a força para poder ser agressiva, contém a agressividade. É mais ou menos isso que ele está explicando aqui. Esse campo de contenção é aplicado nesses casos, quando há algum sinal de violência, de rebeldia, de agressividade extrema, e que tem que ser limitada para não causar prejuízo nem ao grupo, nem àquele que está sendo vítima. Certos espíritos obsessores, como os magos negros, podem romper os campos de contenção onde estão aprisionados, construídos pelos encarnados em sintonia com as equipes de benfeitores? O fato apontado ocorre com relativa frequência por falha de meus irmãos que não mantêm a ligação com os elevados propósitos do mundo superior. Nas ocasiões em que médiuns se apresentam ao trabalho despreparados, psíquica ou emocionalmente, ou quando mantêm atitude mental e antiética em franco desrespeito à natureza sublime das tarefas para as quais foram chamados, formam-se aberturas nos campos de força ou de contenção, semelhantes àquelas observadas na camada de ozônio do planeta, através da qual os espíritos especialistas conseguem intrometer-se, chegando mesmo a fazê-las ruir, devido à baixa qualidade dos elementos com que o campo foi alimentado ou erguido. Voltando ao caso psiquiátrico que eu estava citando, uma pessoa extremamente agressiva, violenta, numa unidade de saúde, num hospital, onde quer que seja, está lá surtando, querendo meter a mão em todo mundo, quebrar tudo. Não adianta uma enfermeira, um médico ali frágilzinho, sem uma estrutura física, querer argumentar com aquela pessoa, porque ela está fora de si. Então, é necessário que haja uma equipe de suporte ali, uns enfermeiros sarados ou mesmo seguranças, para atracar aquela pessoa, contê-la fisicamente, e tem que ter alguém ali preparado, uma enfermeira, ou o que quer que seja, com a medicação já pronta,
para, enquanto ele está sendo contido, dar uma picada no cara para ele sossegar. Agora, se essa pessoa que tem essa função, seja de conter fisicamente, seja de aplicar uma medicação, está distraído, ou entra em parafuso, ou entra em pânico e não age no tempo certo, esse cara se solta e pode agredir seriamente alguém. A gente cansa de ver aí situações como essas acontecendo, principalmente no serviço público, mas até mesmo em hospitais particulares ou em comércio, em que pessoas simplesmente surtam e saem agredindo todo mundo, quebrando tudo, causando estragos. Eu vi outro dia uma matéria sobre isso, sobre funcionários médicos, enfermeiros de unidades de saúde que são agredidos pelos pacientes. Isso é notório e acontece com muita frequência. E raramente as pessoas que fazem isso sofrem consequências sérias. Quem fica traumatizado é quem foi agredido. Muitos profissionais de saúde são afastados do trabalho por traumas psicológicos causados por agressões. Médicos, enfermeiras, atendentes, pessoas que trabalham na área administrativa e que depois entram em pânico e não conseguem mais trabalhar com medo. Síndrome de pânico mesmo, causado por traumas de agressividade. Imagine no plano espiritual os danos como podem ser muito mais sérios e graves. Então é muito importante que a gente tenha essa noção, e mesmo quando a gente não está participando de um trabalho mediúnico, mas a gente vai a uma casa para ser atendido, por exemplo, tá? E por alguma razão a gente, sei lá, não simpatiza com as pessoas dali, não acredita no que vai acontecer, no que está acontecendo, meu, a porta da rua é serventia da casa. Ou vai lá fora bater um papo, espairecer um pouco, tomar uma água, tomar um ar fresco, mas não fique num ambiente projetando pensamentos de crítica, de censura, pensamentos negativos. Você pode estar sendo usado como um cavalo de Troia ali para desestruturar todos os trabalhos que ali estão sendo realizados. E isso acontece a miúde em casas espíritas. E também em outros, em outras reuniões religiosas de qualquer tipo. Sempre que um elemento com pensamentos negativos se mantém no ambiente, ele se torna prejudicial a tudo que está sendo realizado ali dentro. E nem sempre os que estão no entorno reconhecem, têm a sensibilidade para identificar isso, ou estão preparados para lidar com isso. Como no caso que eu citei, que os enfermeiros ou o pessoal de segurança vacilam na contenção e permitem que surjam as agressões, muitas delas bastante graves. Como contribuir para a eficácia e o fortalecimento dos campos de força, sejam eles de proteção ou de contenção, de espíritos perturbados? Mantendo-se sintonizados com as elevadas vibrações e os projetos espirituais do agrupamento mediúnico, não estabelecendo alvos mentais discordantes daqueles indicados para a equipe, trabalhando imbuído de espírito de equipe, eliminando os achismos e as tarefas paralelas, pessoais, baseadas em fatores emocionais e não na orientação segura dos responsáveis pela reunião. Em suma, dedicando-se à tarefa com o respeito devido e assumindo postura cristã, ética cósmica e atitude adulta no que concerne à participação individual e ao envolvimento com os espíritos benfeitores que que programam e sustentam as diversas fases da reunião mediúnica. Entendam, meus irmãos, que é dos médiuns, de maneira geral, que retiramos os elementos força, os recursos psíquicos e ectoplasmáticos para a formação
e vitalização da proteção individual e coletiva de uma reunião mediúnica. Dessa maneira, meus irmãos médiuns funcionam como emissores de força nervosa e psíquica, como transformadores e geradores vivos. Depende de meus irmãos a eficácia da proteção do ambiente espiritual onde trabalho. Encerramos. Esse capítulo nem foi tão longo. Nós estamos encerrando essa primeira etapa. Eu vou fechar a sala, então, abrir a segunda, para a gente fazer considerações sobre isso, tá? Fechando aqui. Nossa, então todo mundo de uma vez? Que velocidade estonteante. Legal. Estamos todos aqui, né? Estamos concentrados como uma equipe aí, com pensamentos. Bom, parabéns para nós, todo mundo ligadíssimo aí. Então vamos lá, Mel, começa você. Só queria acrescentar o seguinte, que para quem teve a oportunidade de ler o livro Mecanismos da Mediunidade, da coleção André Luiz, essa obra que a gente está estudando agora, Consciência, ele traz uma explicação bem mais didática, embora igualmente complexa, do que está escrito lá, falando sobre como funcionam as reuniões mediúnicas, sobre a parte física mesmo, falando sobre os campos de força, os átomos, como que funcionam os fenômenos, né, da mediunidade, a ação do ectoplasma, das correntes magnéticas. Então, a explicação que o Joseph Gleber deu aqui, ela é muito mais didática e com uma linguagem bem mais acessível do que está lá no Mecanismos da Mediunidade. Então, queria dizer que, para quem leu Mecanismos da Mediunidade, é basicamente a mesma coisa, só que numa linguagem bem mais fácil. Até porque, eu não lembro o ano exatamente, mas é década de 50 do século passado, e a linguagem de André Luiz é bem mais rebuscada do que a linguagem tanto do Gleber aqui, quanto do Leonardo, que é quem eu está entrevistando, né? E o Gleber é mais técnico, mais objetivo, é cabeça de alemão, né? Não é cabeça de brasileiro do século passado. Acho eu que isso explica, em parte, essa diferença. É que, na verdade, para aqueles que estão há muito tempo na doutrina espírita ou foram educados mediunicamente pelas normas da federação, a instrução é ler todas as obras da coleção André Luiz também, né? Então, por isso fica esse lembrete, e não por conta só da linguagem rebuscada, mas sim pela recomendação. Não tem dúvida, é fundamental, no meu entendimento, o meu aprendizado, a minha formação se deu muito mais no estudo de leitura e releitura de toda a série André Luiz, porque ali foram pela primeira vez colocados determinados pontos
complementares à obra de Kardec. Kardec não teve como se aprofundar em tudo, e nem a ciência da época permitia isso, como, por exemplo, as funções da glândula pineal, que são explicadas com maestria pelo André Luiz, numa época em que a ciência física no planeta não tinha a menor noção da utilidade e da função, das funções da glândula pineal, e que só passaram a ser compreendidas agora na virada do século, e ainda assim estão sendo muito estudadas, e ele já colocava com muita propriedade. O que eu me refiro é mais à forma de apresentar as informações, que para a nossa cabeça de hoje, século XXI, a linguagem usada pelo Gleber é mais acessível, como você falou, mais fácil de ser compreendida, embora técnica, do que a linguagem usada pelo André Luiz naquela época. Ramatiz também, nos primeiros livros do Hercílio Maes, usava uma linguagem que não é coloquial, não é aquilo que a gente está acostumado. Foram escritos nos anos 50 também, do século passado, né? Até os anos 60, se não me engano, os últimos livros dele. Já os livros de Ramatiz, psicografados por médiuns mais contemporâneos, a linguagem está ligeiramente mais adaptada. Não é só uma questão de adaptação ortográfica, mas de forma de expressão mesmo, né? Alguém quer fazer mais comentários ou perguntas aí? Gente, impossível que com tudo isso ninguém ficou com dúvida na cabeça. Fala, Mércia. Eu só queria acrescentar que quando o Pedro falou da orquestra, tem um livro aqui, Seara dos Médiuns, do Chico, do Emmanuel, na verdade, psicografado pelo Chico, que ele fala sobre equipe mediúnica, algo assim bastante interessante. E um trechinho que ele diz, que ele faz analogia também da equipe mediúnica com um conjunto orquestral. Então ele diz, no conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, aonde que te situas. Achei muito também esclarecedor. Perfeito, Mércia. Obrigadão por ter Muito buscado esse esclarecedor. texto. Totalmente a ver, né, com a explicação. Você vê a diferença de forma de expressão de Emmanuel, né, em relação à do Gleber, é imensa, mas a clareza e a capacidade de síntese que o Emmanuel tem de, com poucas palavras, chegar no âmago da questão, são muito importantes também. Assim como o próprio André. A gente é que tem, principalmente a grande maioria das pessoas que não costumam ler, não tem o hábito da leitura, muitas vezes tem maior dificuldade de compreensão de textos. Não é o caso da maioria de nós aqui, todo mundo lê bastante. Uma outra coisa também que você também falou, quando as pessoas ficam, mas eu confio no médium, mas duvido da sinceridade, eu quero ouvir o companheiro que ensina, mas o orador fala em excesso, e isso vai enfraquecendo a reunião, esses pensamentos que ficam pipocando, sei lá, estou preocupado com outra coisa, exatamente o que você falou, né? E isso enfraquece tudo. A gente teve um exemplo muito concreto disso, voltando para o campo da saúde pública, muito recentemente, quando da pandemia do Covid. Num ambiente onde estão reunidas muitas pessoas, se todos estão utilizando máscara, higienizando as mãos, procurando tomar as medidas mínimas de distanciamento, se está com algum tipo de sintoma gripal, como eu estou hoje, por exemplo, que vira e mexe dá uma tosse, um espirro, procurando se manter distante, protegendo o rosto para evitar a propagação de vírus,
a segurança de todos é muito maior. Agora, se tem um esperto que chega lá e usa a máscara embaixo do nariz, a gente cansou de ver isso, né? Não toma nenhuma medida de segurança. Fala em tom de voz alto, então está jogando perdigotos ao além. Está colocando todos em risco. É um outro exemplo da mesma coisa. Agora vamos É um tirar isso. conjunto, né? É um conjunto, não adianta. A gente vive num universo de todos. Não tem como escapar. E no campo mediúnico também é a mesma coisa, né? Somos todos um. Agora, voltando àquilo que eu coloquei como uma sugestão para a gente refletir sobre esse tema, fora do contexto de reuniões mediúnicas ou de apometria, para nossa vida diária, no cenário em que nos encontramos, no meio de uma pandemia muito mais grave que a do Covid, que é essa pandemia de pensamentos e sentimentos negativos, de polarização, de ódio, de violência, de agressividade, de ganância, de corrupção, de luxúria, que predominam em todas as áreas de atividade humana e que estão trazendo as suas consequências, desde os efeitos climáticos extremos que estamos enfrentando, por conta do descuido e da ganância de poucos, que prejudicam a maioria, até na situação geopolítica mundial, onde cada vez mais os ânimos estão se exacerbando e os governantes, como foi previsto e claramente exposto em todas as obras que nós conhecemos do passado, inclusive pelo nosso querido Mestre Jesus, as nações estão se levantando umas contra as outras. Não se fala em solidariedade, ninguém está preocupado em ajudar ninguém. Pelo contrário, cada um quer arrecadar o máximo para si próprio e que se dane os outros. Isso ocorre no ambiente geopolítico, entre as nações de todo o planeta, ocorre dentro das nações, nos grupos que se opõem uns aos outros, e entre as pessoas, muitas vezes dentro da própria família, ou do local de trabalho, da comunidade. Então, esse ensinamento que nos é dado aqui é algo para a gente refletir profundamente de que maneira, no nosso contato diário com o planeta, com as pessoas, nós podemos ou sermos elementos que projetam energias de pacificação, de equilíbrio, de bom senso, de respeito, de tolerância, ou, ao contrário, fazemos parte daquele bloco da maioria que só quer apontar o dedo, ofender, agredir, meter o pau e jogar gasolina na fogueira. E olha que é difícil. Hoje mesmo eu tive com pessoas muito queridas minhas, que eu conheço há décadas, que eu respeito profundamente, que também me respeitam, mas que têm opiniões muito diversas das minhas a respeito principalmente desses temas da geopolítica e da política interna. Formações diferentes, ideias diferentes. E confesso que em um ou outro momento eu estava quase entrando na onda de contra-argumentar, mas felizmente eu consegui me conter, ouvir os pontos de vista, concordar com aquilo que eu concordo e, quando discordo, não gerar polêmica e nem criar situações desconfortáveis. E terminamos um encontro de 3, 4 horas, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo estável, sem nenhum ruído, sem nenhuma energia negativa por conta desse período que passamos juntos. É um exercício muito difícil.
Mas eu muito. acho que mantendo a nossa vibração elevada é uma maneira da gente se preservar, porque Esse a é o ponto. gente, não é? Não apenas se preservar, mas ser ativamente um elemento pacificador. Não basta apenas a gente proteger a si próprio e os outros que se danem. Ah, eu não jogo gasolina na fogueira, mas eu também não faço nada para apagá-la. Não. A gente pode sim contribuir pacificamente, pelo menos para baixar um pouco as tensões. Fala, Pedro. Eu até, em cima disso tudo que foi falado, né, eu até tive um entendimento, assim, que tudo, assim, é frequência, né, a frequência tem que estar em equilíbrio, tanto nos pensamentos, num objetivo, como se diz, pessoal, familiar ou profissional, né, e até você falou, você comentou aí no finalzinho, né, a gente tem que ser um elemento pacificador, né, em muitas situações. Eu até lembrei de um caso com a cliente esses dias, né, que ela teve um problema que era até reincidente. Ela ligou de manhã, falou o problema, né? E eu tinha que internalizar, né? Fugir um pouco do meu esforço. Então, eu expliquei, dei a explicação, vamos resolver tudo. E ela ligou logo cedo. Aí, mais tarde, ela ligou de novo. Eu falei que ainda estava resolvendo. Era um problema geral. Enfim, passado umas 4 horas, o problema foi resolvido. Eu entrei em contato com ela, expliquei, né? Procurei, como se diz, ser bem educado, não tirando a razão dela, né? Porque nessa hora você não pode tirar a razão do cliente, né? Sendo solidário, como se diz, a falta de informação que era muito útil para ela, né? Ela ter, como se diz, eu consegui ser pacificador. Ela até falou assim, pô, eu liguei logo cedo, né? Bem, você deve estar irritado comigo, né? Que eu liguei logo cedo enchendo o saco. Aí eu falei, não, pelo contrário. A sua informação, o seu feedback em relação ao que estava acontecendo, é uma maneira, assim, até de melhorar o meu trabalho, entendeu? Para mim, é uma, como se diz, não foi uma crítica nem nada, foi só uma informação construtiva, você pode ter certeza que vai melhorar, né? Ela falou assim, maravilha, tudo, né? Agora ela falou assim, difícil agora vai ser passar para o meu chefe, né? Porque eu tenho 1,60 m e ele tem uns 2 metros. Aí eu aproveitei já com pensamento rápido, eu falei, não, então você vai ter que agir igual o Davi com o Golias, né? O Golias era grande, mas o Davi foi lá e resolveu o problema. Ela deu risada, ou seja, numa situação incômoda, eu consegui trazer como se diz, uma pacificação no relacionamento com o cliente, e ela acabou dando risada e saindo super agradecida, mesmo em função de toda a dificuldade que teve no processo. E muitas vezes o humor tem um efeito fantástico em relação a isso, porque quebra o gelo, desarma as pessoas. Não o humor sarcástico, de forma alguma, mas aquele que tira um pouco o indivíduo daquela frequência mental acalorada que ele se encontra e o faz rir um pouco, ou pelo menos enxergar a situação por uma outra ótica. Isso é fundamental, gente. Jesus colocou isso com clareza no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não os belicosos, não aqueles que estão sempre discutindo ou tentando impor as suas ideias, por melhores que elas sejam, mas aqueles que agem como pacificadores. E acho que essa é também a alusão que ele faz quando ele diz que nós somos o sal da terra. Nós devemos temperar, modular, dar sabor às coisas com essa visão amorosa, respeitosa, que compreende as diferenças e não procura litígio, conflito. Isso se aplica não apenas à relação expressiva, quando conversamos ou interagimos diretamente, mas no campo do pensamento. Se a gente já entra para conversar com alguém com um pensamento pré-concebido, puta, vou ter que falar com aquele chato, essa pessoa insuportável, de novo esse cara me enchendo o saco, ou então esse cara vive querendo me prejudicar, ou vai jogar areia na minha sopa. Pronto, a gente já está criando essa predisposição, esse campo mental negativo, que fatalmente vai resultar naquilo que estamos projetando.
Ao contrário, quando a gente se prepara melhor interiormente, quando a gente procura fazer uma oração antes, procurar enfrentar situações adversas, sem entrar no campo do conflito, do debate, aliás, da disputa, e sim num debate de ideias, as coisas ficam mais claras. Hoje, aquelas pessoas que não têm argumentos para debater, elas atacam. E aquilo que deveria ser um debate vira uma disputa. É o que nós estamos vendo acontecer em todos os cenários, no político, no corporativo, no social, nos movimentos sociais. Eu vejo aqui, tem pessoas ao meu redor com quem eu interajo diretamente e que estão profundamente envolvidos nesses coletivos de apoio e proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade que estão sofrendo terrivelmente porque estão sendo despejados, porque não recebem o mínimo suporte quando deveriam. Agora tem que ver o outro lado. Espera aí um pouquinho. Se você é dono de um terreno, que você comprou, pagou ali com sacrifício, e de repente alguém vai lá e monta um barraco no teu terreno, te impossibilitando de utilizá-lo para o que quer que seja, pô, você também está sendo agredido, afrontado. Agora, se você vai chegar lá e botar fogo no barraco do cara, vai ser difícil você resolver aquilo pacificamente. Existem outros meios. E começa-se sempre por respeitar o direito do outro. E, lamentavelmente, esses embates sociais, que cada vez estão se exacerbando mais no nosso entorno, na nossa sociedade tão absurdamente injusta, ela, de certa forma, é oriunda disso, dessa falta de aplicação desses conceitos básicos. E o principal deles, a meu ver, o da pacificação. E a gente faz isso usando a nossa consciência de maneira clara, objetiva e sempre lastreada num pensamento amoroso, pacificador, reconhecendo o outro e não identificando-o como um inimigo a ser derrotado, mas sim como alguém a ser convencido, pacificado. Não é fácil a nossa tarefa, não, gente. Ninguém falou que seria. Jesus falou isso com muita clareza. Sereis perseguidos, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por defenderem o meu nome. Se nós defendemos essa causa da paz, da justiça social, do respeito mútuo, do respeito pelas diferenças, de compreendermos sempre a posição do outro, por mais errado que ele pareça ser, e sem o espírito crítico e de julgamento contínuo, mental ou verbalizando, a gente vai sofrer muitos ataques por conta disso. Ou aqueles que vão nos julgar tolos, incapazes, fracos, submissos, ou aqueles que vão ficar com ódio por estarmos tentando pacificar quando eles querem guerra. Diz o Caetano na música Podres Poderes, onde queres coqueiro, eu sou o bus. Um está querendo a paz, a reflexão, curtir a natureza, o outro está querendo meter fogo no circo, chutar o pau da barraca. E a gente está no meio disso tudo todo dia, no trânsito, no transporte coletivo, nas atividades profissionais, na vizinhança. Você está querendo dormir ou assistir um filme, e de repente o vizinho está lá tocando um funk no último volume. São inúmeras as situações do dia a dia. Você está caminhando tranquilamente na rua, sossegado, despreocupado, vem alguém, mete uma arma na tua cara e rouba teu celular. É natural que a gente se sinta agredido, ofendido, impotente, às vezes até agressivo. Mas faz parte do nosso aprendizado. E nós estamos sendo aferidos neste momento de transição exatamente pela maneira como colocar-nos ou não
em prática os ensinamentos que recebemos. Muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Nós somos privilegiados no contexto da informação e do conhecimento e, consequentemente, de nós, isso será muito mais exigido. Vamos pensar nisso com clareza, para a gente não ser esses elementos que acabam com um trabalho do bem simplesmente por entrar despreparado no meio da conversa ou no meio da reunião e acabarmos projetando uma energia negativa que dissolve toda a proteção que havia sido estabelecida naquele ambiente. Às vezes, uma reunião de família, quantas vezes não acaba em briga por causa disso, porque um ou outro se destempera. A gente vê em todos os exemplos dos filmes, das séries, da TV, o que mais se evidencia é esse sentimento de vingança, de querer hastear a bandeirinha da razão. Muitas vezes a gente fica torcendo pelo bandido ali, por conta da violência da polícia. Tudo tem que ser observado com muito cuidado e a gente tem que estar atento para não se deixar arrastar por isso. Temos mais alguns minutinhos ainda para comentários. Vanessa, chegou em casa já, filhota? Lu? Pois é, cheguei sim, estou ouvindo vocês. Que bom. Eu queria fazer um pedido para a semana que vem. Eu essa semana acabei no trabalho, enfim, me deparando muito com esse tema, e na minha opinião, eu acho que tem alguma relação, alguma explicação, não só física, mas espiritual. Eu queria que, se fosse possível, a gente falar semana que vem, trocar alguma experiência sobre autismo, TDAH e essas condições que a gente vem se deparando e que, né, pelo menos para mim, isso tudo parecia tão distante, né, e agora parece tão próximo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, que explicação, que sentido faria isso de uma forma espiritual, assim, da coisa, né, como isso tudo tem refletido na vida das pessoas, né. Aí, temos uma especialista nessa área que pode trazer bastante orientação e informações a respeito. E acredito que seja um tema interessante para todos. Alguém mais tem interesse também sobre esse tema? Marina? Pedrão? Eu Sim, também? eu também. Ricardo? Eu acho que é um tema muito recorrente, né? E que, de perto ou de longe, Zezé, de perto ou de longe, estamos todos observando esse fenômeno que era desconhecido até muito pouco tempo e que hoje faz parte da nossa sociedade, né? De uma maneira muito intensa, tanto em crianças e cada vez mais, graças também à evolução do conhecimento profissional e científico, em adultos, diagnósticos tardios. É muito importante. Eu acho que seria um tema interessante, até para a gente sair um pouco do contexto da leitura e abordarmos esses fenômenos de transtornos mentais e o quanto eles impactam a nós individualmente e a sociedade como um todo. Diga. Quer falar alguma coisa, Mel? Não, quem levantou a mão foi a Zezé. Não, a Zezé concordou também. Ela levantou a mão para concordar. É que você estava sem câmera, voltou, eu pensei que você ia fazer algum comentário. Ou você está querendo fazer um encerramento para nós hoje? A gente não deve falar tudo o que a gente pensa, porque a gente também peca por emitir energias. Exatamente. Então, né? Mas então tá proposto o tema aí, vamos deixar anotado para a gente
abordar isso a semana que vem como tema do nosso encontro. Obrigada, pessoal. Obrigada, Zé. Legal, obrigado eu por você ter levantado um tema importante. Aliás, gente, isso é uma coisa que a gente sempre incentiva, que vocês apresentem também dúvidas, questionamentos, temas para a gente discutir, para a gente não ficar apenas preso à leitura. Afinal de contas, esse é um grupo de estudos avançados. Tudo aquilo que ocorre no plano físico, que nos afeta direto ou indiretamente, ou desperta o nosso interesse, pode ser estudado, pode ser refletido em conjunto, e sempre usando os conhecimentos da espiritualidade que a gente tem como referência para nos dar suporte e um melhor entendimento sobre isso. Tá bom? Vamos trabalhar melhor esse aspecto. Então, vamos terminando por hoje. Faltam uns 4 minutinhos só, mas foi, como sempre, um encontro muito produtivo, muito agradável. Obrigado aí ao Joseph pela colaboração valiosa, pelo Emmanuel e pelo André Luiz, que também, de alguma forma, participaram conosco aqui nas nossas lembranças dos seus estudos, e a todos aqueles que nos intuem, nos dão aqui um empurrãozinho, uma sopradinha na orelha, nesses momentos. E como é consenso, todos nós sabemos disso, o que mais o mundo está precisando é amor, e John Lennon já falava isso lá atrás, né? All we need is love. Vamos evocar esse amor imenso que nós idealizamos na figura da Mãe de Jesus, de Maria de Nazaré, fazendo essa pequena homenagem a ela, como sempre fazemos. Que ela nos cubra com seu manto de amor e nos ajude a manter sempre essa frequência vibratória mais elevada no contexto do nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Beijão. Ótima semana para todos. Vamos enfrentar aí mais alguns dias de chuva e frio, mas faz parte desse final de inverno. A primavera está chegando. Melissa! Boa noite, boa semana a todos. Boa semana. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.